Seguimos com a Eurocopa. Nesse sábado são 3 jogos, o primeiro dia com essa quantidade mais exagerada, né, de jogos. Não estou aqui para reclamar. Temos às 10 horas da manhã a Hungria enfrentando a Suíça, jogo bem difícil, na minha opinião. O mercado também numa cotação bem parelha. A Espanha enfrenta a Croácia. Tivemos um confronto recente entre Espanha e Croácia na Nations, e a gente vai falar sobre esse confronto. E a Itália enfrenta a Albânia, o único super favorito, o único favorito desse dia. Mas à noite nós temos amistosos que envolvem equipes da Copa América. A Bolívia enfrenta a Colômbia. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta enfrenta o Novo Horizontino, a América recebe o CRB e o Ituano enfrenta o Paysandu. E nós vamos comentar sobre outros possíveis jogos complementares para esse sábado. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 15 de junho. Às 10 horas da manhã, começamos com Hungria e Suíça. Talvez um dos jogos mais difíceis de se analisar nesse dia, porque principalmente a seleção da Suíça é uma incógnita em relação ao modelo de jogo que ela deve adotar. E eu vou tentar explicar por que a minha interpretação é por esse caminho, tá? Primeiro, cotações. O mercado entende que a Suíça é um pouco mais favorita. Eu tenho tendência a concordar. A Hungria fez uma fase de grupos, na minha opinião, com um grupo um pouco mais difícil nas eliminatórias do que a Suíça e foi muito bem. Ficou na liderança, né, num grupo que tinha a Turquia e tem como peça-chave o Szoboszlai, jogador do Liverpool, principal finalizador, batedor de bola parada, batedor de falta direta, enfim. Szoboszlai, jogador para você que trabalha em mercados alternativos de finalização, chute bloqueado, chute no gol, esse tipo de mercado que vocês ou que alguns de vocês podem se interessar. Szoboszlai, principal jogador, craque da equipe da Hungria. Vamos dar uma olhada em como a Hungria se comportou nas eliminatórias dessa Euro. Aqui nós temos, grupo da Hungria com Sérvia, Montenegro, Lituânia e Bulgária. Se você me perguntasse, esse é um grupo muito difícil ou é um grupo mediano? Eu ia te dizer que é de mediano para baixo. A única seleção que de fato criou problema para a Hungria foi a Sérvia. E a gente sabe que a Sérvia tem uma defesa um pouco mais defasada, a gente já comentou isso aqui. Então, foi um grupo acessível, sim. A Suíça ficou no grupo A. Não foi? Não. Lá embaixo. Ficou no grupo I. Romênia, Israel, Bielorrússia, Kosovo e Andorra. Sinceramente, também foi um grupo de dificuldade, assim, bem tranquila para a Suíça. Suíça teve 17 pontos, perdeu apenas uma vez, já estava classificada na derrota para a Romênia. Sinceramente, não me parece assim também um grupo muito forte. Então, as duas seleções não fizeram tanta força assim para se classificar. Agora, uma coisa que eu quero verificar com vocês é o estilo de jogo. Vou dar uma olhada na Suíça primeiro, que é onde eu tenho mais dificuldade de interpretação. Olha só, como a Suíça teve uma eliminatória da Euro num grupo muito acessível, onde a única seleção que fazia força contra a Suíça, né, foi a Romênia, o estilo de jogo adotado pela Suíça não foi tão fácil de interpretação. Por exemplo, vamos voltar lá atrás. A Suíça teve o primeiro jogo contra a Bielorrússia, venceu por 5-0. Fora de casa, Bielorrússia uma seleção acessível, domínio do jogo, goleada. Suíça contra Israel. Israel é um time de reação. Nesse jogo provavelmente não conseguiu ser efetivo na reação, acabou tomando 3 gols, Suíça também dominando o jogo. Contra Andorra, também dominou o jogo e venceu. Perceba que são seleções acessíveis. Acho que Israel aqui era mais difícil. Romênia, uma seleção difícil, a mais difícil do grupo, tanto é que a Suíça passou em segundo, a Romênia em primeiro. Olha como a Suíça dentro de casa teve domínio do jogo. Talvez pelo fato da Romênia ter escolhido jogar de maneira reativa, verdade, mas a Suíça teve domínio. Até aí tudo bem, foram 4 jogos de domínio. Agora vamos começar a entender os outros jogos. Nesse jogo contra Kosovo, 2-2, a Suíça não teve domínio completo do jogo. Já foi um jogo um pouco mais partido. Contra Andorra, não vou considerar porque Andorra é muito acessível. Aí vamos para o próximo jogo. Agora empate contra a Bielorrússia. De novo um time acessível, Suíça propondo o jogo. Israel, metade do jogo foi a Suíça, a outra metade Israel dominou. Kosovo, de novo em casa, Suíça ponderando domínio do jogo. Romênia, fora de casa, a Suíça de novo com um comportamento mais de proposição, porque a Romênia joga de maneira reativa. O que a gente tira de informação? Contra seleções onde o estilo da equipe é ser reativa, a Suíça propõe jogo. Contra seleções muito acessíveis, a Suíça propõe jogo de maneira natural. Porém,
Contra seleções muito fortes, como é o caso da Dinamarca, a Suíça não propõe jogo. A Suíça não tem um estilo tão agressivo. Por exemplo, Suíça e Irlanda. A Suíça não foi a dona do jogo. E olha que a Irlanda tinha cotação muito parecida com a Hungria. Olha só, Hungria e Suíça, 2,20, 3,40. Suíça e Irlanda, 2,20, 3,20. Cotação muito parecida. Veja como a Suíça acelerou, marcou e não quis mais propor o jogo. E essa é a minha dúvida. Vamos pegar um jogo contra a Áustria aqui, ó. Olha só o jogo contra a Áustria. Mesmo dentro de casa, tomou um empate aqui nesse jogo, não foi dominante. A minha dúvida é, a Hungria pode ser considerada uma equipe acessível para a Suíça? Ou é um time hoje capaz de fazer força? Na minha opinião, é um time chato. Então, essa é a minha grande dúvida. Como que a Suíça vai se comportar? E tentar prever isso daqui é muito complexo. Principalmente porque, vamos olhar um pouquinho agora a Hungria. No grupo da Sérvia, a Hungria, na vitória contra a Sérvia, não teve praticamente posse de bola. Ela jogou de maneira reativa. Inclusive, os gols da Hungria vieram em contra-ataques. Contra a Lituânia, um time mais acessível. Aí sim, a Hungria propôs jogo quando já estava perdendo. Isso é um comportamento provavelmente de recuo da Lituânia. Contra a Bulgária, a Hungria propôs jogo, time mais acessível. Contra Montenegro, naturalmente, a Hungria propôs jogo. Agora vamos pegar contra a Turquia. Jogo parelho, a Hungria não teve domínio do jogo. Hungria e Irlanda, fora de casa, a Hungria perdeu. Veja como a Hungria teve mais domínio, mais proposição de jogo, mas perdeu com gols de contra-ataque. Ou seja, quando a Hungria parte para tentar propor, para tentar dominar o jogo, não necessariamente é uma equipe que consegue fazer isso com muito zelo, com muita confiança, né? Contra Israel, propôs o jogo no início, fez 3 gols, recuou. Mesma coisa contra a Turquia. Em alguns momentos, depois de marcar um gol, recuou. Tá vendo como é difícil interpretar esse jogo no pré-live? A precificação nesse jogo, você fazer uma precificação para esse jogo é muito difícil. Então, para mim aqui, o que passa o comportamento de trabalho? Quem vai querer tomar o domínio do jogo? Eu tenho tendência de achar que a Suíça tem um pouco mais de qualidade para poder propor esse jogo. Não acho que vai ser um jogo de proposição em 90 minutos, mas acho que a Suíça vai tentar fazer o que fez contra algumas seleções de acelerar e marcar. A Hungria come pelas beiradas. Por quê? Finaliza muito bem de fora da área, tem uma boa bola aérea, a bola parada da Hungria ela é organizada, principalmente porque tem um bom batedor. Finalização de bola parada na entrada da área, o Szoboszlai é muito bom. Então eu acho que a Hungria vem para comer pelas beiradas. O grupo é Suíça, Hungria, Escócia e Alemanha. Um grupo extremamente difícil. Então eu não vejo a Hungria partindo para cima da Suíça. Eu vejo a Hungria tentando comer pelas beiradas, jogando talvez de maneira reativa, tá? Qual que é a maior dificuldade de um trader nesse tipo de jogo? Quando você tem uma equipe que escolhe ser reativa e dá um pouco da posse para outra seleção, no caso aqui a Hungria tentando dar a posse para a Suíça, a qualquer momento você pode tomar uns contra-ataques muito perigosos. E o que mais me dá medo nesse jogo especificamente? A finalização de fora do Szoboszlai é uma finalização que pode causar jogada de escanteio, que pode causar um gol, que pode causar um rebote, porque ela pode vir, né, toda cheia de curva, e a gente pode ter um rebote do goleiro cedendo um gol. Então é aquele tipo de cenário que se eu tiver contra a Hungria, eu posso tomar um gol contra a posição do nada. Então, muito cuidado, tá? Se você é um trader por aqui, com todo o respeito, me parece o pior jogo do dia pra gente trabalhar. Tomara que não, né? Eu venho pro ao vivo, não vou me abraçar em nenhuma das seleções. Não tô vendo um jogo tão puxado para gols assim, tá? Não tô vendo um jogo tão puxado para gols assim. Mas me chamou a atenção uma situação aqui, analisando esse jogo, principalmente do comportamento da Suíça. Perceba que nos últimos jogos, principalmente nas eliminatórias, a Suíça chegou a sofrer, de Andorra, da Romênia, de Kosovo, sofreu de novo da Bielorrússia, de Israel, novamente de Kosovo e da Romênia. Então, nas eliminatórias, foi uma seleção que sofreu 11 gols em 10 jogos. Quando a gente olha aqui para o lado da Hungria, nas eliminatórias a Hungria sofreu da Sérvia, que é uma seleção potente ofensivamente, de novo da Sérvia, na vitória em casa, 2 da Lituânia, 2 da Bulgária, 1 de Montenegro. Quais foram os cenários aqui? Vamos dar uma olhada. Contra a Sérvia, estava vencendo, tomou um empate, marcou. Contra a Lituânia, tomou 2 gols, buscou recuperação. Contra a Bulgária, tomou um empate, tomou a virada e buscou um gol no final. Eu lembro desse jogo, foi um gol contra, mas foi um cruzamento da área do Szoboszlai, tá? Contra Montenegro, chegou a tomar um gol antes, buscou recuperação e fez um gol no finalzinho.
tá? Então, contra Lituânia, contra Bulgária e contra Montenegro, a Hungria mostrou uma boa força de recuperação. Então a gente pode interpretar esse jogo como Suíça na frente, não necessariamente a gente vai ter aqui um jogo mais morno. Pode ser que a Hungria venha para cima, tá? E esse cenário de uma Suíça na frente e uma Hungria saindo da casinha para poder buscar uma recuperação, pode sim indicar um cenário de um over 1,5 dos minutos finais, né, no segundo tempo, porque a cotação pode estar interessante. Né? Se já está 1,40 agora, supondo que a Suíça acelere e faça um gol cedo, pode abrir um cenário interessante para buscar mais um gol na segunda etapa. Para 2,5, vocês sabem como que eu gosto de trabalhar esse cenário, né? Para forçar num grupo tão parelho como esse, para forçar um jogo para 2,5, eu prefiro um cenário um pouco mais defasado de diferença de gols. Então, 2-0 para um lado para o outro, geralmente faz com que, mesmo na primeira rodada, as equipes se exponham um pouquinho mais. Fechou? Muito cuidado na hora de precificar esse jogo. Não vou te indicar nada para um lado e para o outro, sinceramente, porque apesar da Suíça hoje, na minha opinião, ser tecnicamente um pouco melhor, a Hungria é organizada, já mostrou isso nas eliminatórias e tem um jogador-chave, que é o Szoboszlai, que precisa ser observado de perto, tá bom? Bom, você vai ter aí 1 hora para almoçar e depois Espanha e Croácia, né? Pelo menos essa vai ser a minha rotina nessa Euro. Faço os jogos das 10, acaba meio-dia, almoço rápido, Espanha e Croácia. Teve um jogo recente entre elas, que foi na final da Nations League. E eu lembro que eu fiquei muito assim ansioso por essa partida, porque eu queria muito que a seleção da Croácia tivesse vencido. Porque, cara, essa geração croata merecia um título interessante, né? Como é o caso da Nations, mas acabou não acontecendo. Naquela situação, esse jogo aconteceu 18/6/2023. Vai fazer aí, vocês estão assistindo esse vídeo no dia 14 à noite ou no dia 15 de manhã, vai fazer um ano. Então esse jogo teve como principal característica uma Espanha um pouquinho mais dominante, mas não tão dominante como a gente está acostumado a ver a Espanha contra outras seleções. Isso quer dizer que a Croácia tem capacidade, já mostrou contra outras seleções fortes, como foi o caso agora, derrotou Portugal na casa de Portugal, que é capaz de segurar a bola, de propor jogo, de fazer a bola girar, tem um meio campo muito maduro. Isso vai tirando um pouco do ritmo do jogo, né? Vai cozinhando um pouco mais a partida, além de ter uma boa defesa. A Croácia tem uma defesa também muito boa e acabou perdendo nos penais, né, para a Espanha. Vamos falar um pouquinho sobre a Espanha, como que ela costuma jogar, né? Olha só, quase que 100% de posse de bola contra o Chipre, contra a Geórgia, aí contra a Escócia também muita posse de bola, contra a Noruega, mesmo fora de casa, muita posse de bola, contra a Colômbia, muita posse de bola, tomando um gol de contra-ataque, acabou perdendo. Foi passe do Luis Dias e gol do Munhoz. Aí depois jogou contra o Brasil, também muita posse de bola, mas sofreu com alguns contra-ataques. Não vou nem listar Andorra e Irlanda do Norte, porque assim não faz muito sentido, porque são seleções muito abaixo. Então a característica da Espanha é posse, proposição de jogo. Na Croácia, vamos voltar aqui nas eliminatórias. A Croácia começou jogando contra a Letônia, domínio de jogo completo, óbvio. Contra a Armênia, fora de casa, também. Escócia sendo um pouco mais propositiva. Aí o primeiro jogo contra uma seleção mais forte. Não teve aqui o gráfico, mas perdeu para a equipe da Turquia em casa. Aí jogou contra o País de Gales. Olha só que diferença. Já é uma Croácia que não teve tanto domínio assim. Já foi um jogo um pouco mais partido. A Croácia perdeu o jogo. Não vou falar nem de novo aqui de Croácia, de Letônia e Armênia, porque novamente são seleções muito abaixo. Aí fez um amistoso com a Tunísia, de novo uma seleção mais abaixo. O Egito já é uma seleção mais chata, mas ainda assim a Croácia propôs jogo. A Macedônia, a Croácia dominou o jogo. E aí contra Portugal, que na minha opinião é uma das concorrentes para essa Euro, a Croácia conseguiu fazer o que eu imagino que ela vai fazer contra a Espanha, que foi minar um pouco dessa posse de bola, porque Portugal gosta de jogar com a bola, gosta de propor jogo, e a Croácia não deixou isso acontecer. A Croácia não permitiu que Portugal tivesse plenos domínios da posse, tanto é que a gente teve aqui, 55% de posse de Portugal. A Croácia conseguiu um pouco mais de igualdade nesse jogo. O número de finalizações da Croácia foi maior, finalizações no alvo da Croácia foi maior, tanto é que a Croácia venceu esse jogo por 2-1, né? Então é uma seleção que tem essa capacidade. É o que eu vejo aqui nesse jogo. Uma Croácia tendo pela frente uma seleção que gosta de jogar com a bola, que é a Espanha, e se possível ficaria com a bola 90 minutos, né? Já foi crítica de muitos treinadores que passaram pela Espanha, aquele toca pro lado, o tempo todo, toca, não finaliza, mas é o estilo deles. Só que a Croácia tem
um meio-campo muito inteligente e com não só uma liga entre os jogadores, mas com uma rotação muito baixa, né? Diferente aqui, talvez, no futebol brasileiro, que você troque muitos jogadores em várias convocações, a Croácia joga mais ou menos com o mesmo time, há muito tempo. Então os jogadores se conhecem. Então a capacidade da Croácia de deixar a Espanha mais desconfortável, tendo posse, fazendo essa bola rodar no meio-campo, é muito grande. Eu só vejo a Espanha tendo plenos domínios nesse jogo se a Croácia sair na frente, né? E esse cenário da Croácia saindo na frente já aconteceu. Recentemente, eles se enfrentaram, quer ver? Não faz tanto tempo assim, mas recentemente eles se enfrentaram também na Euro. Eu acho que foi a Euro vencida pela Itália. Aqui, não, foi um jogo bem pirotécnico. Deixa eu ver se eu encontro esse jogo. Foi muito pirotécnico. Aqui, 5-3. Olha que curioso. Esse foi um gol que todo mundo tomou, porque a Espanha começou muito, muito bem. E aí, teve um toque para trás que o goleiro, na época, acho que era o Unai Simon. Acho que foi o Unai Simon, que tomou um frangão, né? Ele foi dominar a bola passou debaixo dele, e aí todo mundo tomou esse gol. Foi aquele gol, assim, mamável coletivamente. E dali pra frente, a Croácia falou assim, já era um domínio certo da Espanha, mas dali pra frente a Croácia meio que segurou. E a Espanha foi pra cima, conseguiu buscar 3 gols, só que a Croácia buscou recuperação nos minutos finais, marcou aos 85 com o Orsic, e o Pasalic fez um gol aos 92, e aí esse jogo foi pra prorrogação, depois a Espanha de fato confirmou a classificação. E aí a Espanha foi rumo, se eu não me engano, às quartas de final, né? Passou pela Suíça e depois perdeu para a Itália nos penais, e depois a Itália foi ganhar da Inglaterra na final. Então já rolou um cenário assim da Croácia na frente, e aí depois a Espanha teve um domínio muito grande. Só nesse cenário que eu vejo um grande domínio espanhol nessa partida, tá? 1,90 é uma cotação justa para a Espanha? Sim, por quê? A tendência é a Croácia poder, em alguns momentos do jogo, recuar. A Croácia tem capacidade de pegar a bola e ficar girando, fazendo o tempo passar, punindo um pouco, né? Acho que punindo não é a palavra, mas talvez incomodando um pouco o estilo de jogo da Espanha. Tem capacidade. Mas, se a Croácia verificar que ao fazer isso ela está sendo exposta na defesa, ela pode recuar. Então, uma cotação da Espanha mais baixa faz um pouco mais de sentido, porque você tem a bola, você acaba estando mais próximo da área do adversário. A Espanha também tem finalizado muito de fora. Nos últimos amistosos a gente viu a Espanha finalizando muito de fora. E tem uma boa bola aérea, tá? Então faz sentido a cotação da Espanha ser um pouquinho mais baixa. É o suficiente? Faz mais sentido essa cotação estar abaixo de 2? Aí eu acho que é puxado demais, tá? Eu tenho bastante crença aqui de que a Croácia tem capacidade de complicar a vida da Espanha. Para mim, é o primeiro, vamos dizer assim, favorito que pode se complicar aqui na Euro, tá? A cotação ela tem que ser mais baixa, mas não precisava ser tão baixa. A Croácia é um time muito cascudo que não se dá por vencido, tanto é que eu mostrei para vocês aqui nesse 5-3 que a Espanha marcou na prorrogação. Foi 3-3 porque a Espanha vencia por 3-1 e a Croácia buscou recuperação. Então eu não duvido que a gente possa ter aqui uma Croácia, se estiver atrás do placar, tentando buscar uma recuperação. Esse é um grupo com Albânia, Itália e Espanha. A Albânia, na minha opinião, é o fator-chave desse grupo, porque teoricamente todo mundo tende a somar ponto contra a Albânia, né? Tende a somar 3 pontos. O time que perder ponto para a Albânia, porque a Albânia deve jogar de maneira reativa e deve segurar o jogo, provavelmente vai ficar de fora, né? Então, é muito provável que a gente tenha empates entre as grandes seleções e que a decisão de classificação seja por conta dos jogos contra a Albânia. Inclusive, não duvido que a gente possa ter um empate por aqui. Não duvido mesmo, tá? Enquanto esse jogo tiver 0-0, eu acredito num jogo under. Eu acredito num jogo para menos de 3,5 gols. Agora, se você tem a Espanha na frente e a Croácia adotando um comportamento mais agressivo, podemos ter um jogo abrindo. E se você tem a Croácia na frente e a Espanha partindo para cima, aí vai depender muito do comportamento croata, da seleção croata, né? Se a Croácia escolhe reter um pouco mais as suas linhas e deixar a Espanha vir para cima, aí vai ficar aquele cenário absurdo de superioridade espanhola, mas se não tiver contra-ataque da Croácia, não me interessa. A Espanha pode ficar tocando bola ali 1000 minutos, que não vai me interessar. O que vai me interessar é a Espanha perdendo, vindo para cima, tocando bola perto da área, e a Croácia tentando escapar nos contra-ataques. Aí sim buscaria mais um gol nesse jogo, tá bom? Em relação à cotação da Espanha, acho que deveria ser mais baixa mesmo, mas não necessariamente tão baixa. Acho que a Croácia merece respeito, e por que não ditar a Croácia aqui pelo que vem fazendo?
talvez seja de fato a última dança dos grandes jogadores croatas, principalmente o Modric, talvez seja de fato uma Croácia que pode surpreender nessa Euro, que não, já surpreendeu tantas vezes na Copa do Mundo, né? Foi vice-campeã em 2018, chegou nas semifinais em 2022 e foi terceira colocada, vencendo o Marrocos. É uma seleção que eu respeito muito. Itália e Albânia às 16 horas parece um caminho certo, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Apesar de ser a atual campeã da Euro, a Itália vem acumulando vexame atrás de vexame, por exemplo, na Copa do Mundo, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tanto é que ficou fora da Copa, ó. E agora ainda vai galgar vaga para a próxima Copa do Mundo. Então, se eu tivesse que apontar uma seleção aqui para decepcionar esse ano, eu acho que poderia ser a Itália. Você não concorda? Principalmente num grupo com Espanha e Croácia. A Albânia, como eu falei na análise da Espanha, acaba sendo um coadjuvante perigoso, porque o estilo de jogo da Albânia é um estilo reativo. O grande problema da Albânia é que ela não foi colocada à prova contra grandes seleções. Olha só, o último jogo da Albânia contra a Itália foi em 2022. De lá pra cá muita coisa mudou. O Silvinho nem era o treinador da Albânia. O Silvinho acho que assumiu aqui, ó, no início da Euro, né? Deixa eu ver, teve um jogo contra a Armênia. O Silvinho assumiu aqui no início das eliminatórias da Euro. Contra a Polônia, perdeu o primeiro jogo, aí venceu a Moldávia, venceu as Ilhas Faroé, empatou com a República Tcheca fora de casa, foi um bom resultado. Venceu a Polônia dentro de casa, sem precisar ter tanta posse de bola, olha lá, de novo. A Albânia sendo um time reativo. Vitória contra a República Tcheca, olha só. A República Tcheca teve domínio do jogo inteiro, 3 chegadas da Albânia, 3 gols, né? Contra a Bulgária não teve tanta informação aqui no SofaScore. Contra o Chile tentou fazer um jogo reativo, não deu muito certo, né? Contra a Suécia tentou fazer, também não deu muito certo. Então assim, a Albânia vem com uma proposta definida para esse grupo. Primeiro, saiu num grupo, assim, pior grupo possível, né? Pior grupo possível. A Albânia comemorou muito participação na Euro e tudo mais. Quando olhou para o grupo, pensou assim, puta merda, que grupo, hein? Provavelmente aqui o estilo da Albânia vai ser reativo contra todas as seleções. Vai conseguir vencer um jogo? Vai conseguir pontuar nesse grupo? Não sei. Mas é um time que vem para ser reativo. E a Itália vem para propor jogo. Vamos pegar os últimos jogos da Itália aqui, vai. A Itália propôs jogo contra a Malta. Malta é uma seleção fraquíssima. A Itália propôs jogo contra a Macedônia. Macedônia é uma equipe um pouquinho mais forte, vai. Não no nível da Albânia, talvez, mas um pouco mais forte nas eliminatórias. A Itália tentou propor jogo aqui contra a Venezuela. Acabou tomando um gol, mas depois buscou a virada. A Itália propôs em alguns momentos contra o Equador. Contra a Turquia teve um pouco mais de domínio, mas não foi tanto. E contra a Bósnia aqui já foi um jogo de pleno domínio, mas teve dificuldade para marcar gol. Então aonde que eu vejo o problema da Itália aqui? Não conseguir furar a defesa da Albânia. E aí vai a minha preocupação. A Albânia, ela vem para pontuar ou ela vem para surpreender? As duas respostas estão ligadas com o mesmo estilo de jogo. Eu não acho que surpreender para a Albânia seja fazer um jogo propositivo, seja querer disputar a posse de bola contra a Itália, marcar pressão e tudo mais. Olha só, minha imagem até caiu, tá? Vou falando aqui com vocês enquanto recarrega um pouquinho a minha câmera. Eu não acho que a Itália ela vá sofrer pressão da Albânia. Não acho isso. Mas aonde a Albânia pode surpreender a seleção italiana? Na tentativa de contra-ataque. Aí sim, aí eu acho que a Albânia pode tentar surpreender a Itália. Quando eu falo surpreender, eu digo talvez buscar mais os contra-ataques, ser mais ousada nos contra-ataques. Isso pode dificultar um pouco mais a vida da Itália. Agora, se a Albânia quiser ser muito defensiva, muito ao extremo mesmo, você até vai criar dificuldade para a Itália chegar ao primeiro gol. Porém, se a Albânia quiser ficar muito defensiva, sem sair para nada, sem conseguir tocar, né, dar 2, 3 passos, aí você vai ter aquela situação de água mole e pedra dura, tanto bate até que for, tá? Então, para mim, é uma situação que a Itália pode se complicar de duas maneiras. Ou, se a Albânia quiser ser mais agressiva nos contra-ataques, e aí depois, se fizer o gol, se fecha. Ou, se a Albânia quiser ser defensiva demais para tentar transformar, sei lá, num ônibus, num muro. É justa essa cotação da Itália, né? A Albânia provavelmente vai sentir a pressão de jogar uma competição como essa, principalmente contra a atual campeã, né? Mas a Albânia tem que fazer uma escolha. Se ficar só se defendendo, por mais que a Itália possa ter dificuldade de marcar um gol, acaba sendo um cenário, talvez, se você tem, né, metodologia para trabalhar contra a Albânia mesmo em cotações maiores, eu não tenho problema nenhum com esse tipo de cotação. E também poderia explorar no primeiro tempo esse back a Itália sem problema nenhum.
tá? E aí já entrando no cenário de trade, se você é um trader por aqui, se a Albânia escolher fazer esse jogo totalmente defensivo, esse back Itália no primeiro tempo vai ser bem interessante, vai ter uma estabilidade bem grande do preço. Se a Albânia quiser ser mais reativa, aí eu ficaria de fora enquanto ela estiver aplicando esses contra-ataques. E aí vejo no segundo tempo se vale a pena me posicionar ou não. Vale a pena pensar em gols? Eu não olharia para gols enquanto esse jogo tiver 0-0. Não olharia. Agora, se a Albânia sair atrás e começar a sair um pouquinho para o jogo, já me acende uma oportunidade para buscar mais um gol. Se a Itália fizer 2-0, aí eu buscaria um over 2,5. Né? Porque a Itália vai tirar um ônibus das costas, né, da estreia. É uma seleção pressionada pelos maus resultados dos últimos anos. E a Albânia vai acabar tendo um comportamento um pouco mais agressivo. Então, para 2,5, a Itália na frente com 2 gols de diferença me agrada muito. A Albânia já surpreendeu República Tcheca e outras seleções de nível mediano em jogos reativos de contra-ataque. Então, vai me deixar pasmo a Albânia fazer um gol de contra-ataque na Itália? Não vai. Não vai me deixar pasmo. Mas vai ser bem difícil de acontecer. Nas opções de jogos complementares para esse sábado, temos Série B do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro vem muito bem, né? O melhor time do campeonato até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Enfrenta o CRB, que acabou de ser vice-campeão da Copa do Nordeste. CRB que tem apenas 2 vitórias. Fora de casa não venceu nenhuma partida. Para mim é justa essa cotação do América. A Ponte Preta enfrenta o Novo Horizontino. Times que são acostumados a se enfrentar no Campeonato Paulista. Para mim, um jogo bem parelho e assim eu trabalharia se fosse para trabalhar. Não é um jogo que eu venho para trabalhar, né? Só complementar mesmo, porque eu tô focado na Euro. E o Ituano pega o Paysandu, outro jogo bem parelho por aqui. 2 equipes lá próximos da zona de rebaixamento. Campeonato Argentino, né? O Defensa pega o Tucumã fora de casa, né? Defensa jogando fora. Huracan Independente Rivadavia e União Santa Fé e São Lourenço. Lembrando que hoje, no momento que eu tô gravando, o River perdeu. Acho que foi contra Foi um time que subiu da segunda divisão. Deportivo Riestra, acho que foi contra o Riestra, tá? Que o River perdeu. Deixa eu ver mais jogos por aqui. Além dos amistosos que eu já falei de Colômbia e Bolívia, né? Tinha comentado. Colômbia muito favorita, Bolívia muito forte só dentro de casa. Tem o líder, se eu não me engano, da Coreia do Sul. Não. Era líder, agora perdeu a liderança por Pohang Steelers. O Ulsan Hyundai é líder, mas não joga hoje. É um time muito forte esse Pohang Steelers. O que mais que nós temos? Bielorrússia. Não é um jogo. Não acho que não é época ainda de procurar a Bielorrússia, né? Só quando a gente tá sem nenhuma competição para fazer. Nada contra, tá? Para você que é especialista na Bielorrússia, na época de pandemia, a gente teve muito especialistas, né? Pessoas se tornando especialistas na Bielorrússia porque era a única coisa para se fazer naquela época. Tem Colômbia, tem a Estônia, Flora Tallinn, para quem gosta do submundo, Copa da Finlândia, SJK joga, o Vasa joga, são equipes fortes. O que mais? Japão, Yokohama Marinos, bem cedinho, 4 horas da manhã, não é para mim, tá? Acordo cedo, mas nem tanto. Também é uma opção, ficar de olho aqui no campeonato japonês. E é isso. Eu não puxaria tanto a corda também não, porque para quem vai fazer Euro, de cabo a rabo já vai ser um dia bem cansativo. Mas se você vai trabalhar durante o dia e não tem opção, você pode olhar a MLS também à noite, ó. O Inter Miami sem o Messi, joga contra o Philadelphia Union. Tem também aqui o Cincinnati jogando contra o São José Terremoto. É uma opção. Eu fiquei sem imagem de novo e vou aproveitar para ficar por aqui, porque a minha câmera está praticamente sem energia. Então só vou ligar ela aqui para dar um oi e deixar um abraço para vocês. Até amanhã.